Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Departamento de Doutrina da USE. Grande alegria de estarmos hoje para um evento, diferente. Hoje a gente vai ter um cine debate. E o nosso cine debate, claro, a gente vai contar aqui sempre com convidados especiais para trazer o assunto, para fazer uma reflexão sobre a perspectiva espírita do tema de hoje, o filme escolhido. Nós vamos tratar do Baile das Loucas, vamos falar um pouco mais sobre o filme também, e agora nós vamos trazer os nossos convidados. Inicialmente eu trago aqui o nosso amigo Eric Pacheco, do Rio de Janeiro, com o canal Espiritismo em Kardec. Tudo bom, Eric? Tudo bem, Marco, é um prazer estar aqui, e com certeza vai ser um excelente momento de debate. Certamente. Também do Rio de Janeiro, vamos chamar o nosso outro colega aqui, Arthur Ferreira. Arthur, como vai você? Boa noite. Seu som. Agora sim. Boa noite, Marco. Boa noite a todos, que estão aí nos assistindo neste momento, a todos que irão ainda nos assistir. Realmente um debate, uma conversa muito interessante sobre esse filme que nós recomendamos todos devam assistir. Perfeito. E mais um convidado agora, Erivelto Carvalho. Erivelto, boa noite. Você está falando diretamente de onde? Onde você está agora? Boa noite, Marco. Estou falando de Ibatiba, interior do Espírito Santo. Ibatiba, eu não arrisquei chutar, tá? Então, é mais fácil você dizer. Ibatiba, interior do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Erivelto. Obrigado. Muito bom. Nós temos mais um convidado que está chegando, pegou trânsito aqui para chegar aqui no nosso evento. O Lucas, daqui a pouco, já está chegando, mas que também participará. Assim que ele chegar, a gente já vai colocar aqui o Lucas. Quero dar boa noite aos nossos amigos internautas que já estão se manifestando também aqui no nosso chat, Quem já está aqui com grande alegria, nós podemos falar da Andréa Laporte está aqui, Milane, não por acaso. Um beijo para a Andréa, tudo bom, Andréa? Temos também a Kátia Peri, que também sempre nos acompanha. Olá, Kátia. Kátia também, a Kátia, ela leu o livro, hein? Kátia leu o livro, vamos ver aqui. Ela vai nos ajudar aqui nas reflexões. Parece que o Lucas já está aqui. Temos a satisfação e a honra de ter aqui Sérgio Alencar, nosso amigo que também sempre nos acompanha, e a querida Júlia Neso, ex-presidente da USE, presidente de várias instituições espíritas durante a sua jornada, atualmente do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, vice-presidente atual da USE. Júlia, grande alegria de ter você aqui nos prestigiando. Temos também a USE Intermunicipal de Mauá. Eu conheço algumas pessoas de Mauá. Quem seria da USE de Mauá? Escreva o nome aí para a gente saber quem está falando, Senão eu vou começar a falar nomes aqui, talvez não seja a pessoa, mas seja muito bem-vindo ou bem-vinda, Temos também a presidência da USE, só tem uma, é a Rosana, Olá, Rosana, muito boa noite para você, satisfação em tê-la aqui, Rosana nos prestigiando, também representando a diretoria. Várias pessoas da diretoria da USE aqui nos prestigiando, muito bom. O Lucas chegou. Aqui está o Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo, como vai você? Obrigadíssimo, Marta, tudo bem comigo? Espero que com vocês também. É sempre um prazer colaborar aí nas conversações sobre a nossa querida doutrina e trazendo uma abordagem de apelo sobre um filme que merece maior atenção do movimento espírita. Exatamente. Hoje a gente vai ter bastante espaço, para a gente conversar sobre isso, sobre uma ótica espírita sobre esse livro. E para a gente fechar, então, antes de iniciarmos o nosso debate, agora sim, agora ele se identificou, é o Sidney da Intermunicipal de Mauá, dando o seu boa noite. Seja muito bem-vindo aqui, Sidney. Obrigado, ele está elogiando aqui o nosso evento e graças a também, não só a temática, mas também aos nossos convidados, que certamente abrilhantarão aí o nosso debate. E hoje nós temos como objeto de discussão esse filme que está fazendo um sucesso enorme, vamos chamar assim, dentro da sua proposta, um filme que entrou sem muitas pretensões
no streaming, né, da Amazon, mas está fazendo um sucesso enorme. Que filme é esse? O Baile das Loucas, né, é um filme que foi baseado no livro da autora Victoria Ma, tá? Ou Mas, né, em francês, não Ma, né, que nós vamos falar. É um filme que foi lançado no Festival de Toronto em setembro agora, tá? Então veja que o filme foi lançado em setembro. No próprio mês de setembro, uma semana depois, a Amazon já trouxe o filme para o streaming dela, né? Foi o primeiro filme de produção francesa que a Amazon incorporou aí no seu acervo, né, para o streaming. E olha que interessante, tem uma característica. A diretora desse filme, a Melanie Lohan, que, obviamente, usou o livro da Victoria Ma como referência, além de dirigir, ela também é uma das personagens que participou, né, da película, do filme, tá? Depois a gente vai ver quem ela ocupou, qual é a posição, o personagem que ela desenvolveu, tá? Então, esse filme ele tem essa característica de ambientar Paris em 1885, né, no final do século XIX, ou seja, para nós espíritas é um período extremamente rico, né, importante, que nós constantemente até nos referimos, né, a esse período. Kardec já havia desencarnado, mas o espiritismo e, obviamente, seu desenvolvimento se fazia presente naquela época. Então, esse filme ele aborda com muita sensibilidade, a gente pode dizer assim, uma questão mediúnica vivenciada pela protagonista, né, que é a personagem a Eugenie, e a personagem ela se aprofunda no conhecimento espírita lendo o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Tá? Ela vivenciava fenômenos mediúnicos, não sabia o que era, até que ela encontrou o livro dos Espíritos, e aí, a partir daí, começou a entender, né, toda essa realidade. E é um drama, né? E esse drama se desenvolve quando a família da Eugenie não compreende, né, o que ela estava vivenciando e interna a Eugenie na clínica, né, que é bastante famosa, bastante conhecida, né, que é de Salpêtrière, aonde quem dirigia essa clínica era o famoso médico Charcot. Né? E então a gente vai falar, inclusive, do Charcot também hoje, e aí a gente vai ver que a rotina que ela começou a ter ali nesta clínica, né, nesse hospital, ela vai se entrelaçar com uma outra personagem, que é a Geneviève, tá? A Geneviève, que era a enfermeira-chefe desse hospital, e esse encontro, o filme vai se desenrolar, e eu não vou deixar os nossos convidados aqui falar um pouco mais dessa trama, né, que se desenvolveu lá. Mas para a gente começar, então, a nossa conversa, eu vou fazer o seguinte, eu vou direcionar algumas questões para os nossos convidados, mas os nossos amigos internautas fiquem à vontade também, para se quiserem se manifestarem aí no nosso chat, tá? Dentro do possível, se tiver correlação, a gente vai aproveitar e trazer aí para conversar também, tá bom? A primeira questão que eu vou colocar, então, eu vou dirigir para o nosso amigo Lucas, que chegou agora, né, para que ele possa nos ajudar a compreender o seguinte, até em função de conversas que nós já tivemos antes, né, Lucas? Você fez um comentário que me chamou bastante a atenção. Você disse que o livro dos Espíritos, na sua concepção, é um personagem desse filme. Tá? Por que você afirmou isso? Marco, para responder à pergunta, antes eu acho interessante a gente situar a importância desse filme, o que é que ele tem de excepcional em comparação com outras produções que também abordam a temática mediúnica, temática, por assim dizer, parapsicológica, ou como se queira empregar. Nós sabemos que o espiritismo, e aí eu uso a palavra no sentido específico, a doutrina sistematizada por Allan Kardec, afinal a gente sabe, o Erivelto tem uma abordagem precisa sobre isso, que a palavra Spiritism aparece primeiro em inglês, apesar de com uso marginal, mas ela aparece primeiro em inglês, na década de 1850. Mas o Spiritisme, em francês, a doutrina de Kardec, ele se tornou mais influente nos países latinos e, de forma toda especial, muito mais particularmente aqui
no nosso Brasil. E até em função disso, os detratores da doutrina costumam apontar essa falta de penetração global como uma prova da fraqueza, da fragilidade da proposta espírita. Não deixa de ser uma realidade que o espiritismo, enquanto doutrina sistematizada por Kardec, não tem essa penetração ampla que talvez muitos de nós desejaríamos que ele tivesse. No entanto, sem ensejar aqui uma reflexão mais prolongada sobre isso, porque isso tomaria bastante tempo da conversa, basta a gente apontar que alguns princípios que o espiritismo aborda, como a reencarnação individual, já encontram uma penetração mais forte nas sociedades ocidentais nos dias que correm. E o espiritismo é, em si mesmo, um braço, um ramo de um movimento maior, que nos países anglo-saxônicos é mais conhecido como espiritualismo moderno, ou Modern Spiritualism em inglês, que tem por marcos inaugurais, a gente sabe, os fatos que se deram em torno da mediunidade das irmãs Fox. Em Hydesville, em 1848, ali é o marco histórico desse movimento, tal como aponta o Arthur Conan Doyle no seu trabalho A História do Espiritualismo. O espiritismo, portanto, é uma corrente interna, o movimento fundado por Kardec é uma corrente interna ao espiritualismo moderno, que pode ser definido, grosso modo, como um movimento do século XIX que se estruturava em torno da admissão da comunicabilidade dos espíritos através dos médiuns. Você não admite apenas a existência do espírito, mas também a sua capacidade e possibilidade de se comunicar através dos médiuns e da possibilidade de obtenção de instruções morais e conhecimentos sólidos a partir dessa interação entre os dois mundos. Esse espiritualismo moderno, nascido nos Estados Unidos, nascido no universo anglo-saxônico, transplantado para o Reino Unido, depois chegando à Europa continental, é que ele vai influenciar o Rivaio, o professor Rivaio, que vai, então, estabelecer as bases do espiritismo. Em alguns países, como o Brasil, que tinha uma abertura maior até à cultura francesa, o espiritismo penetrou melhor do que nesse universo anglo-saxônico. Acontece que, justamente por conta dessa diferença de desenvolvimento desses movimentos, o espiritualismo anglo-saxônico, de certo modo, permanecendo mais alheio à sistematização kardeciana, e os países continentais, a América Latina, o Brasil, sendo mais pesadamente influenciados pela obra de Kardec, as principais produções cinematográficas que chamam a atenção do mundo, que tocam nesses pontos, mediunidade, comunicação dos espíritos, essa temática que é uma temática espírita, que é o tema em foco aqui, especialmente a mediunidade, a maior parte dessas produções cinematográficas de sucesso que tocam nesses pontos o fazem partindo de uma abordagem respaldada nas conceituações e nas experiências diretas, mais descentralizadas, do espiritualismo moderno anglo-saxônico. Não bebem do referencial kardeciano, sequer citam Kardec. Esses filmes, geralmente em língua inglesa, produzidos por grandes estúdios, como Hollywood ou não, a gente pode lembrar aqui de obras como Ghost, por exemplo, que falam de vida após a morte, de espíritos. Podemos olhar também para uma coisa mais modesta, a série documental Surviving Death, Vida Após a Morte, que estreou recentemente no Netflix, que também ensejou discussões no movimento espírita, também não menciona Kardec em momento nenhum. Esses trabalhos eles não bebem diretamente da fonte kardeciana. Com isso, os filmes que abordam o espiritismo em si, entendido, repito, como uma doutrina sistematizada por Kardec, ficam restritos ao cinema brasileiro, já que o Brasil é o país onde o espiritismo é um fenômeno social de muito maior popularidade. Na era dos serviços de streaming, a Amazon Prime divulga esse filme, O Baile das Loucas, que é o tema da nossa conversa de hoje, que é a adaptação, como você bem disse, de um romance de uma autora francesa que se passa na França do final do século XIX. E aí está o grande diferencial do filme. Apesar de ser uma trama mais forte, mais pesada, ele é bastante pesada, com um ritmo um pouco diferente de um blockbuster, por exemplo, ele foi baseado, esse filme, numa obra literária que fez sucesso nos Estados Unidos, e com isso ele consegue ter, graças também a esse serviço de streaming internacionalmente, uma boa distribuição, uma boa presença, uma boa penetração entre o público que consome esse tipo de produção que sai nesses serviços de streaming. E
E por ele ser uma trama que aborda o universo francês e não o universo anglo-saxônico, ele se vê forçado a utilizar de forma direta o espiritismo e a obra nuclear da doutrina sistematizada por Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Eu acredito, pessoalmente, que seja um caso único, que merece, portanto, ser mais bem aproveitado pelos espíritas para fins da divulgação do nosso pensamento. O Livro dos Espíritos, a meu ver, é mais do que apenas um objeto ou um elemento secundário na trama do filme. Eu não li o livro, mas pelo que nos reporta nosso estimado amigo Erivelto, não é muito diferente a abordagem do livro nesse sentido, nesse particular. Mais do que um objeto, um elemento secundário, ele é, como eu disse, um personagem da trama do filme, porque ele tem um papel ativo, não é um papel passivo, é um papel ativo na determinação dos atos e dos posicionamentos dos personagens principais da trama. Desde o início, a protagonista, que é a Eugénie, ela assume para si mesma a sua condição de médium, ela reconhece o fenômeno mediúnico que se passa através dela, se compreende como tal a partir da leitura da obra de Kardec, que recebe de presente, no caso do filme, no livro não é assim, mas no caso do filme, em um café em Paris. E o rapaz que dá o livro para ela no filme, né, o Ernest, se eu não me engano o nome dele é esse, ele chega até a ler em voz alta um trecho pequeno da obra do Livro dos Espíritos. O filme até comete um erro quando ele usa a expressão espírito vital, onde deveria ser dito princípio vital, que nós sabemos doutrinariamente é um equívoco, mas, de todo modo, é uma presença impactante. Ela recebe o livro e ela se reconhece como médium em função do livro. E depois de cumprir esse papel de determinante, de transformar aquela médium, fazer com que ela reconhecesse o que ela era, a condição que ela se encontrava, a aptidão mediúnica que ela tinha, o livro vai reaparecer ajudando a convencer também a enfermeira do Hospital Psiquiátrico de La Salpêtrière, a Geneviève, que você mencionou, a outra protagonista, interpretada pela diretora do filme, de que havia um fundo de verdade nas afirmações da Eugénie. Então é o Livro dos Espíritos que exerce o papel de conectar as duas personagens centrais da trama e fazer com que elas tomem as atitudes que elas devem tomar para que a trama siga o seu curso. Então, de maneira que é muito ativa, impossível de ignorar. É por isso que eu considero que o Livro dos Espíritos é um protagonista, é um personagem central da trama desse filme. Excelente, excelente, até porque a ambientação que você fez justifica o Livro dos Espíritos ser considerado um personagem, e mais ainda, acho que todo mundo percebeu na fala do Lucas a diferença que nós temos, uma produção francesa que traz a sua legitimidade, inclusive, para ambientar o local, sobre a relevância que a obra teve naquele contexto, né? E justamente nesse sentido que eu vou aproveitar e vou perguntar para o Arthur agora, né? Porque o filme ele começa com uma cena muito bonita, que é logo na abertura, que é a cidade mobilizada pelo enterro do Victor Hugo, né? Do Victor Hugo, né? O escritor. Uhum. E é uma cena muito, muito impactante também, né? Porque você vê lá a mobilização popular e o Victor Hugo, o próprio Kardec cita, né, no sentido de que ele já estava abraçando as ideias espíritas, inclusive, né? Ou seja, um personagem relevante, né, para a sociedade da época, e não por acaso, me parece que a diretora optou por fazer essa abertura, né, fazendo essa chamada com o Victor Hugo, mas a gente percebe também durante o filme que nós temos uma tensão, né, entre uma linha espiritualista de forma geral e espírita em particular, mas com pessoas que se posicionavam de maneira muito radical na parte, vamos dizer, materialista, né, em termos de ideias. Então eu pergunto para o Arthur, né, como é que você viu esse contraste, Arthur? Porque você vê claramente uma tensão, né, entre o materialismo, inclusive pessoas representantes entre aspas, da ciência, né, pesquisadores, fazendo no seu discurso de, não, eu sou cientista, eu não posso acreditar nisso, né? Como é que você coloca isso, sendo que existiam, sim,
pessoas da área de ciência, o próprio Kardec, né? Existiam pessoas da área de ciência, grandes personagens como o Vitor Hugo, que abraçavam essa questão do espiritismo, né? Como é que você vê essa tensão e a incompreensão da mediunidade propriamente dita que a personagem, a Eugenie, ela sofreu? Sim, Marco, realmente o livro retrata bem isso, né? E é algo que, infelizmente, nós, de certa maneira, vemos até hoje, porque as bases que o Espiritismo vem nos apresentar, como inclusive já foi dito, tem tido a sua dificuldade em ser melhor compreendida pela ciência oficial, né? Uma vez que a ciência oficial ainda, né, até hoje, se encontra alicerçada em bases materialistas, né, que vê apenas o corpo e não entende, né, certos fenômenos que são originários do espírito, né? Entre esses fenômenos, o próprio fenômeno mediúnico, que naquela época era visto como um sintoma, né, de problemas mentais gravíssimos, né? E aí essas pessoas eram encaminhadas a essas clínicas psiquiátricas, ou também conhecidas como manicômios, né? E era uma realidade que, inclusive, se estendeu, esses manicômios se estenderam até praticamente o século XX, né? Nessas bases, né? Quer dizer, lugares que eram tidos como locais de isolamento de todos aqueles que fugiam do padrão de normalidade. Quer dizer, a mediunidade, os fenômenos mediúnicos eram vistos como anômalos, né? Como coisas assim fora da natureza e, como dissemos anteriormente, indícios de falta de saúde mental e psíquica, né? Então, iam para esses manicômios os esquizofrênicos, os homossexuais, né? Até mesmo os mendigos, né? Quer dizer, pessoas, às vezes, até que estavam com dificuldades financeiras, aí acabavam indo para a rua, e aí começavam, né, a ter uma série de problemas e tudo, e colocavam lá nos manicômios. E o que é muito interessante, que é algo que, inclusive, teve um caso na minha família, e que, possivelmente, se vocês foram buscar, era algo muito comum até mais ou menos na década de 50 e 60 aqui no Brasil, que qualquer coisa, digamos assim, que alguém fizesse, principalmente uma mulher, e aí é que entra uma questão mesmo voltada para a mulher, colocavam essas mulheres nos manicômios como loucas. Talvez, né, às vezes a trama foi até um pouco confundida, é difícil a gente avaliar, mas foi um pouco confundida com uma espécie de propaganda do feminismo, mas, sendo ou não, representa aí uma realidade, né? Que as mulheres que por exemplo, iam meio que contra as normas, né? Ou que iam contra os seus maridos, eram logo denunciadas como loucas e internadas à força, sendo que, às vezes, elas não tinham problema psíquico nenhum, né? Então, é o que a gente verifica ali. A vontade do pai, né, da protagonista foi determinante. Ele determinou que ela ia para o manicômio e fim de papo. Não teve nenhuma avaliação de nenhum médico anteriormente à internação dela, né? Ela só foi ser avaliada quando já estava lá internada. Ela já sabia que ia ficar, né? Pelo simples fato, claro, também da questão da mediunidade dela, mas a gente nota ali que existe uma tensão entre pai e filha. Ela já é uma menina um pouco mais, digamos assim, saidinha, né? Ela é muito jovem, quer conhecer o mundo, mas ela vive naquela família de que, de certa forma, a oprime em relação a essa vida que ela quer viver, né? Então, essas clínicas psiquiátricas subsistiram até o século XX, né? Os pacientes não eram encaminhados para lá a fim de receber um tratamento, mas sim, da maneira geral, para serem afastados da sociedade, né? Era quase uma sentença de reclusão, de abandono. Perceba que ela sequer recebe visitas, né? Pode receber visitas, né? E os doentes mentais eram tratados quase como que animais, né? Vivendo em condições, muitas vezes, desumanas, né?
muita sujeira, e isso o filme mostra bem, né? Às vezes eram colocados em isolamento completo e torturados física e mentalmente, né? Existe uma tortura ali, quando a protagonista está isolada lá, a outra faz de tudo para ela realmente enlouquecer, sabendo que ela não era louca, mas querendo que ela efetivamente enlouquecesse, né? Então, era um prato feito ali para os masoquistas, né? Pessoas que têm prazer de ver o outro sofrer. Isso também é bem demonstrado. E aí, no terreno científico, como já foi mencionado, é citado aí o Charcot, né? Charcot, esse que foi um médico e cientista, um dos mais renomados da história, né? Ele é considerado, junto com o Duchenne, o fundador da neurologia moderna. Então, perceba que o médico responsável ali não era um qualquer. Era alguém que era tido como uma autoridade máxima naquela área, né? Então, contestá-lo era muito difícil, né? Porque ele falava em nome da ciência, né? E, às vezes, a gente, né, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, a gente fica nessa, né? Poxa, mas, né, será que a ciência realmente abraça isso? Será que realmente o espiritismo, sim, está embasado na ciência? A questão é a seguinte, né? Uma coisa é a posição da ciência oficial, das academias e tudo mais. Outra coisa é a ciência com C maiúsculo. Porque, na medida que você nega uma coisa ou deixa de se aprofundar num determinado assunto, você está sendo anticientífico, né? E eles tinham uma visão completamente fechada em relação à própria mediunidade, como a gente pode perceber ali, né? Para você ter uma ideia, Charcot foi professor de Freud, né? E tantos outros, Pierre Janet e tantos outros homens de ciência que, inclusive, se dedicaram à psicologia, à psiquiatria, né? Ele mostra ali, ele mostra no filme que ele se utiliza da hipnose, porque o Charcot concluiu que a hipnose era um método que permitia tratar, por exemplo, a histeria. Possivelmente, naquela época, ele achava que a maioria das pessoas que estavam ali sofriam de histeria, né? Então, a gente até hoje usa isso, né? Você é um histérico, você é uma histérica. Quando a pessoa, né, vai contra o que a gente acha, né? Ou então tem uma reação um pouquinho mais, não violenta, né? Mas assintosa em relação ao que você está pensando, você logo já taxa a pessoa de histérica. Então, era mais ou menos realmente assim, né? Você tinha um comportamento um pouquinho diferente, não, você é um histérico, você é uma histérica, e a mulher, na posição de fragilidade, realmente, se comparado aos dias de hoje, que possuía na época, era realmente, numericamente, estatisticamente, muito mais vitimada por essas internações compulsórias do que os homens. Isso é uma realidade que é incontestável, né? Realmente que nós podemos observar. Então, realmente se trava um embate entre a posição da ciência oficial, que é completamente fechada, preconceituosa, e que não quer estudar o fenômeno mediúnico, e ela já rotula os fenômenos mediúnicos como distúrbios de ordem psiquiátrica. Perfeito. Obrigado, Arthur. Eu vou agora, aproveitando a sua fala, até vou pedir para o Eric fazer também um comentário sobre isso, mas já engatando aí no seu comentário, tá, Eric? O Arthur comentou a ênfase, né, que a crítica especializada no mundo vem dando sobre o filme, né? Elogiosa, né? Mas o destaque deles não tem nada com mediunidade. O destaque deles é a questão da emancipação ou da valorização feminina, que obviamente é relevante, mas não se comenta em absolutamente nada de mediunidade, né? E por quê? Porque é uma produção internacional da Amazon, não veio só para o Brasil, ficou na França e veio só para o Brasil, né? Tanto é que a gente falou no começo, né? Esse filme foi lançado no Festival de Toronto, de setembro deste ano. O Festival de Toronto é um dos mais relevantes que nós temos em termos de arte, né? De cinema. E
muito destacado. Mas a crítica elogiosa sempre vai para o conteúdo mais social e da participação da mulher na sociedade como um todo, mas não comenta uma linha sobre a questão da mediunidade, que aí a gente até resgata um pouco que o Lucas falou no começo, que geralmente nem os filmes falam, né? Mas esse falava e coloca aí o Livro dos Espíritos, todo o conhecimento espírita para ajudar a personagem a se encontrar e a entender. Como é que você vê isso, Eric? Então, excelente a questão, Marco, e como você bem colocou, a mídia realmente tira o foco da questão principal, né, do filme, que é toda a questão da psiquiatria, né, materialista da época, que utilizava desse materialismo para realmente cercear a liberdade dessas mulheres, né, colocando essa questão, né. Eu até, aproveitando, procurei, né, alguma entrevista da Melanie, a diretora, que pudesse esclarecer um pouco sobre a motivação, né, com que ela se empenhou em fazer o filme, né, numa entrevista para um jornal chamado Le Dépêche, ela diz, né, eu queria fazer um filme sobre bruxas da Idade Média, um filme de época, com um tema que não fosse apenas feminista. Descobri o livro de Victoria Mais, que tinha de tudo. A história e os personagens me vieram à mente. Fiquei fascinado por essa sociedade patriarcal do século XIX, que isolou tantas mulheres internadas à força, muitas vezes sem motivo real, né? Então, o intuito real dela mesmo, segundo ela coloca, embora ela tivesse uma certa ideia feminista, era trazer essa questão do isolamento dessas mulheres forçadas, né, a ficar em condições desumanas, né, porque os tratamentos, como o próprio Arthur colocou, eram completamente desumanos, né. Você tinha a sangria, né, por exemplo, o tratamento de hidroterapia, que também o filme retrata, né, retrata a mulher forçada a ficar ali debaixo da água fria, né, um tempão, quase horas, né. Então é realmente algo, né, desumano, né. Até por conta disso que surgiu tratamentos alternativos, como o próprio magnetismo, a hipnose, né, porque eram tratamentos mais leves em comparação com a sangria ou com a hidroterapia, né. Mas então realmente a mídia tira o foco, né, da questão da mediunidade, sendo que o próprio filme, ele, em nenhum momento ele questiona a mediunidade, né? Ele trata a mediunidade como algo real, né? A própria, né, a protagonista, por exemplo, ela numa das cenas, ela consegue achar um objeto de família que ficava embaixo do móvel, né? E como que ela sabia daquilo, né, se não fosse uma mediunidade de fato, né? Ou também a cena onde ela consegue descobrir, né, que o pai estava acidentado, o pai da Genevieve estava acidentado, né, conversando com a irmã, né? Então o filme coloca como algo real, ele não coloca como uma hipótese, né? No filme tem cenas onde a mediunidade é tratada como uma realidade, e mesmo assim a mídia desviou o foco, né, para questões de partidarismo, né? Enfim, mas isso também é algo que acontece na mídia, em geral, né? Ela sempre quer partidarizar para um viés, né, determinado a essas questões, né, ignorando o real objetivo do filme, né? Como o próprio Arthur colocou também, é claro que existia na época toda essa questão, né, a mulher pela fragilidade, né, havia diferença de funções, né? O próprio Livro dos Espíritos, na questão de 122, coloca essa questão da diferença das funções. Havia sim, né, e por conta da fragilidade da mulher, ela era submetida a isso, né, mas o foco do filme não é uma questão de emancipação feminina, mas na mediunidade da psiquiatria, né, de Charcot da época. Perfeito. E corroborando o que você está falando, Eric, a Kátia, que está nos assistindo aqui, ela leu o livro e viu o filme, e ela disse que não encontrou no filme, né? Tipo, primeiro o comentário inicial, né? Ela não encontrou no filme uma questão específica da questão da emancipação da mulher na época, mas ela viu uma pequena constatação do pouco espaço, né? Que é o que vocês estão comentando aí, a questão, obviamente, social, né, que se tinha na ocasião, com relação ao papel social, né, que se tinha da mulher, né? Então, é bem interessante essa reflexão, porque a leitura que muita gente está fazendo com os olhos de hoje é querer trazer uma reflexão que hoje em dia é pauta, faz parte aí da discussão, mas olhar para trás numa sociedade que
os hábitos e costumes não tinham essa abordagem. Então não adianta criticar o filme, né? É um filme emancipador, sendo que não é que ele seja emancipador. Ele retrata uma situação, mas sem uma bandeira, vamos chamar assim, política de hoje, né? É uma leitura crítica, obviamente, né? Mas que a mídia tem feito o que você destacou, muito mais valorizando essa discussão do que a mediunidade, que como o Lucas colocou, é personagem central ali, o livro dos espíritos e a questão da mediunidade. A gente tem uma situação bastante contrastante, né? Então, nesse ponto, eu até, já falando em livro e falando em filme, né, eu vou perguntar agora para o nosso amigo Erivelto, porque o Erivelto leu o livro, analisou o livro, viu o filme, analisou o filme, consegue fazer um contraste, inclusive. Muitas passagens que nós temos no filme, no livro, não foi bem assim, né? Tiveram poucas variações, mas que são relevantes até para estimular uma leitura do livro, para aqueles que quiserem, né? Principalmente com o espiritismo. O filme conseguiu trazer o espiritismo para a sua característica de personagem, né? Mas no livro tem uma participação que eu vou pedir para o Erivelto agora comentar. Erivelto, quem não leu o livro, quem só viu o filme e percebeu o espiritismo ali presente, se ele ler o livro, ele vai perceber com mais profundidade quais são as principais diferenças que você percebeu em termos da história, né? Da Vitória Má e da Melanie, da diretora, né? do filme que fez essa adaptação. Bem, Marco, a gente sabe que toda obra cinematográfica baseada em uma obra literária, né, baseada em livro, ela nunca consegue, digamos assim, ter a mesma profundidade do livro, porque o livro sempre vai ter uma quantidade muito grande de detalhes, o livro vai conseguir retratar, de certa forma, as questões subjetivas do personagem de forma muito mais intensa. Então, a gente sabe que nenhuma obra cinematográfica baseada em romance, baseada em livro, vai conseguir reproduzir a mesma profundidade, né, da sua obra original, da sua obra inspiradora. De qualquer forma, as ações, né, a trama do filme é bem semelhante àquilo que se passa no livro. Poucas coisas foram modificadas. Agora, como eu já estava citando, no livro a gente consegue perceber ainda de maneira mais intensa essa questão, por exemplo, do drama pessoal da personagem Eugenie. Essa relação dela dramática com a mediunidade, a gente pode percebê-la muito melhor. Na obra, a Eugenie, por exemplo, esclarece que ela sofria, digamos assim, né, com essa mediunidade desde criança, e que no momento que ela percebia aqueles mortos, ela tinha uma noção, algo subjetivo, sugeria a ela que aquelas eram pessoas mortas que ali apareciam. Então ela sabia que eram espíritos, ela tinha medo daquela situação. Há um momento no romance, por exemplo, que ela fala que gostaria de se abraçar o pai e esconder a cabeça dentro do seu casaco para que não visse mais aqueles espíritos, até que eles fossem embora. E ela tinha muito medo daquela situação e, logicamente, não entendia, porque ela via aqueles espíritos, percebia que as demais pessoas tidas como normais não observavam aquele fenômeno da forma que ela conseguia perceber, então ela se via completamente deslocada, ela se via completamente diferente das demais pessoas e desconfiava, sim, em boa parte do momento do romance, a gente percebe isso, que ela desconfiava até certo ponto também da sua própria sanidade mental. Uma outra questão também que tem muito a ver com aquilo que o Arthur aqui destacou é que a Eugenie era, por exemplo, uma moça da alta sociedade francesa, da aristocracia francesa, e apesar dela viver numa família muito tradicionalista, numa família que conservava muitos costumes, ainda tipo aqueles de planejar casamentos, de determinar, por exemplo, para onde os filhos deveriam trabalhar, estudar, definir o destino dos próprios filhos e continuar aquela saga familiar, ela tinha um pensamento mais liberal, ela tinha um pensamento mais autônomo, ela gostava de ler poesia, ela gostava de ler
de conhecer a literatura como um todo, e ela gostava de ter esse espírito mais liberal. Ela se mostra o tempo todo bastante próxima do seu irmão Teófilo, e numa das cenas que é diferente, né, do livro em relação ao filme, é que no livro ela acompanha o seu irmão Teófilo até um café que tinha um salão de debates. É bem destacado no romance também que nesse salão de debates, geralmente era mais frequentado por um público masculino, que ia lá, conversava sobre política, conversava sobre literatura, conversava sobre vários assuntos. A Eugenie geralmente gostava de ir nesses ambientes, mas ela ficava meio assim, entediada com alguns assuntos que aconteciam lá. E em determinado momento, quando ela estava numa reflexão, nem prestando muita atenção na conversa, um dos amigos do Teófilo, irmão dela, começa a falar que esse homem é maluco, esse homem é doido, esse homem, na verdade, era um herege. Onde já se viu essa história de falar com os mortos? E começa a falar assim, você já leu o livro dele, o livro dos Espíritos? Então, na hora que esse amigo do Teófilo, irmão da Eugenie, comenta dessa questão de um homem que escreveu um livro que desafiava a estrutura cristã daquela sociedade, que falava de heresias, dessa maluquice de conversar com os mortos, aí a atenção dela se volta para essa conversa. E ela começa a prestar atenção porque era uma situação, era um drama pessoal que ela vivia. Ela só tinha diminuído, segundo o próprio romance nos passa, um pouco desse medo dela, porque por volta dos 15 anos de idade, quando ela tinha 15 anos, o espírito do avô se manifesta para ela e diz assim, você não precisa ter medo de nós. Nós mortos não vamos fazer nada contra você. É mais fácil você temer os vivos do que nós mortos. E ela também descreve, né, e aí vem uma questão muito interessante, o conhecimento que a autora Vitória Mar tinha a respeito também do espiritismo. Ela faz uma descrição muito detalhada de como que eram essas visões da Eugenie como médium, de como que ela percebia o som dos espíritos falando, que era um som mental, não era um som de ambiente, não era uma coisa acústica. Então a gente percebe que ela tinha toda uma descrição, ela tinha um conhecimento daquilo que se falava a respeito do espiritismo. E voltando a esse momento que ela estava nesse salão de debates, aí ela pergunta a esse amigo do Teófilo quem que era esse homem. Aí ele fala, o nome dele é Allan Kardec, por acaso você está interessada nele? Não vai me dizer que você é espírita? E aí ele começa a falar mais algumas coisas, e é interessante. O livro cita o nome de Allan Kardec, né, o autor do Livro dos Espíritos, um dos protagonistas do livro do filme, mais de uma vez, 7, 8, 9 vezes o nome Allan Kardec é citado no romance. Já o filme apenas é citado o nome de O Livro dos Espíritos. O nome do autor, né, Allan Kardec, não é citado no filme em momento algum. E nesse momento que eles falam sobre Kardec, a Eugenie se identifica com aquela situação e eles estão praticamente escrachando, né, com o nome e a memória de Kardec, que se passa em 1885, taxando a obra dele como um louco, que aquelas teorias deveriam ter levado à forca, que era um homem que destruía toda a identidade e a moral e os dogmas cristãos e tudo mais. A Eugenie fala assim, se esse homem é lido até hoje, se o seu nome é conhecido e ainda é lembrado, e ele fala dessas situações, é porque alguma coisa certa havia nisso tudo. Aí, de repente, como o clima começa a ficar tenso, seu irmão Teófilo a retira daquele ambiente, né? Fala assim, melhor você sair daqui, vamos parar por aí, porque senão essa discussão vai render e as pessoas vão te ver com maus olhos. Então, na verdade, essa cena nesse café, acredito que se ela tivesse sido adaptada para o filme teria ganhado muito mais, apesar daquela cena em que ela ganha o livro, acho que do Ernest, né, que é o personagem lá, ficou também interessante, ficou bacana, mas se fosse reproduzida a cena exatamente igual à do romance, né, tivesse baseado exatamente, teria ficado muito mais interessante. Não sei se a diretora tinha alguma preocupação, né, isso é uma coisa que nós podemos aqui cogitar. Talvez ela tivesse uma preocupação de que o filme, em determinado momento, pudesse cair numa interpretação proselitista. Por exemplo, o público que fosse assistir, porque, por exemplo,
Na França, onde o filme foi rodado, Kardec, de certa forma, é reconhecido, não tanto quanto por nós brasileiros. Mas quando se fala em Allan Kardec na França, o grande público em geral, né, tirando os espíritas franceses, acha que era algum homem esotérico, era algum líder religioso, era uma espécie de algum papa de alguma religião. As pessoas não têm uma noção clara exatamente do que representa Allan Kardec. Então, não sei qual era o objetivo, né, da diretora, mas esse momento de não citar movimento espírita, não citar praticamente o nome Allan Kardec, né, não citar a revista espírita, como a revista espírita também é citada no romance, pode ser que ela tenha tido essa preocupação. Eu não vou entrar muito nesse mérito, para não parecer uma questão proselitista, alguma coisa assim. Acredito que possa ter sido isso. E como essa cena do romance, em que ela ouve falar pela primeira vez do Livro dos Espíritos e ouve falar pela primeira vez também o nome Allan Kardec, ele é muito explícito nessa situação, acho que talvez tenha sido isso que fez ela mudar essa cena e não apresentar o nome de Kardec. Não vejo isso como uma repulsa dela, mas acho que ela deve ter tido algum cuidado para que não caísse nesse ponto. Eu, lendo algumas críticas francesas a respeito do assunto, né, umas críticas não do filme, mas do livro, um crítico falava assim, o livro, às vezes, pode parecer um pouco proselitista, por falar de um grande líder religioso francês, Allan Kardec, né, mas o livro não tem nada disso. Até o próprio crítico falava, o livro não tem nada de proselitismo, mas é citado esse movimento a todo momento, porque o espiritismo era algo muito presente na sociedade francesa. E essa questão também da saúde mental, do uso da psiquiatria como uma forma de opressão, ela era também voltada para discriminar a questão da mediunidade. A mediunidade também era vista, né, por esses olhos de opressão. Então, a sociedade, naquele momento, também vivia muito intensamente essa questão do espiritismo como uma cultura. Mas uma outra diferença também que a gente percebe, né, que é muito mais rico no livro em relação ao filme, é a maneira que a Eugénie adquire o exemplar do Livro dos Espíritos. No dia seguinte que ela escuta esse debate, né, lá no salão de debates, junto com o irmão dela, o Teófilo, ela já acorda e começa a procurar por algumas livrarias de Paris o exemplar desse Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Na maioria das livrarias que ela foi, ela não consegue nada. Até que numa livraria, uma pessoa fala com ela, você vai conseguir isso numa determinada livraria, a livraria Ley-Marie, que fica na rua X, número tal. Lá você com certeza vai conseguir esse livro. Quando ela chega, ela é recebida pelo próprio Ley-Marie. E aí também tem uma questão muito interessante no próprio romance, que remete também ao conhecimento que a autora Vitória Amar tinha do Espiritismo. No momento em que a Eugénie conversa com o Ley-Marie, o Ley-Marie quer saber dela, como que você tomou conhecimento dessa obra e do seu autor? Ela fala, ontem num salão de debates, as pessoas estavam praticamente escrachando com o autor, estavam denegrindo a imagem dele e falando absurdos a respeito de Allan Kardec. Aí o Ley-Marie fala assim, o meu amigo gostaria muito de ter conhecido essa sua história. Ou seja, ele falando daquela questão que Allan Kardec comentou muito na época do período de luta, né, do espiritismo, que por mais que se tentasse denegrir a doutrina espírita, aqueles que estavam escutando aquelas palestras contrárias, a gente cita, por exemplo, quando o bispo do Texas esteve em Lyon, falou numa catedral lá para mais de 2.000 pessoas, e aquilo agitava as pessoas, na verdade, a ter curiosidade pelo espiritismo, e não repulsa como era o objetivo deles de falar mal. Então ali fica claro que quando o Ley-Marie fala, meu amigo gostaria muito de ter conhecido essa sua história, confirmava aquilo que Kardec falava do período de luta. Então a Vitória Amar sabia disso, que Kardec via nos detratores uma espécie de propagandistas indiretos da doutrina espírita. E o caso da Eugénie no romance é retratado assim, alguém que ouve falar mal, alguém que ouve, né, uma detração e procura ficar curiosa também por causa dessa questão da mediunidade que ela vivia.
E uma outra questão muito explícita também no romance, que deixa claro essa questão que a Vitória Má leu Kardec, ou pelo menos tinha muito conhecimento de como Kardec pensava, e que no momento em que a enfermeira-chefe, né, a Genevieve, não sei se é assim que exatamente se pronuncia, a Genevieve procura, e a Genevieve também já tinha lido partes do Livro dos Espíritos, ela procura a Eugenie para elas fazerem, digamos assim, ali dentro do Salpêter, uma reunião mediúnica, né, para se contactar com o espírito da irmã caçula da Genevieve, que a Genevieve havia perdido essa irmã, era uma irmã que ela amava muito, e ela sentia muita falta dessa irmã, ela não aceitava a morte da sua irmã caçula. Tanto no livro quanto no romance, fica bem claro que a Genevieve escrevia cartas para a irmã falecida, num esforço mental, numa espécie de fingimento de que ela estivesse ali, e essas cartas ela contava coisas da vida dela como um diário, né? E no momento em que elas vão fazer essa reunião mediúnica, a Genevieve aparece com velas para se acender, tipo incenso, para fazer tipo um ritualismo, né? Aí a Eugenia repreende. Mas se você ler o Allan Kardec, você perceberia que não precisa de nada disso. O que é interessante, né? Então, a autora sabia do pensamento de Kardec a respeito de ritualismo, de símbolos, de objetos mágicos, etc. e tal, que o Espiritismo combate, né, esse tipo de prática mediúnica nesse sentido. Então, a gente vê que a autora faz as reflexões de Kardec pela personagem Eugenie. A Eugenie me parece que é uma espécie de representação da própria autora ali dentro, que a autora também é uma moça jovem, né? É uma francesa, a Vitória Má, é filha de uma cantora francesa também muito conhecida, Jeanne Má, e ela tem mestrado na área de literatura moderna, morou na Califórnia, e ela também sempre teve esse espírito, né, de ser uma mulher também independente do século XXI, e algumas reflexões da própria autora, inclusive reflexões sobre o espiritismo, a gente observa na personagem, na protagonista Eugenie. Um outro momento também muito interessante é que a Eugenie fala, você não sabe que aqui em Paris existe toda uma sociedade espírita onde frequentam intelectuais, frequentam cientistas, pessoas que pesquisam as evidências da vida após a morte. E uma outra questão muito interessante também do romance, que fica muito claro lá, e o livro, aliás, o filme não apresenta isso em momento algum, é que a Eugenie fala em vários momentos da sua intenção de participar do movimento espírita. No mesmo dia em que a Eugenie é levada de forma enganosa, né, pelo pai lá para ser internada no Salpêter, durante o café da manhã ela faz uma reflexão, que ela tinha vontade de retornar à livraria do Ley-Marie e se apresentar como uma voluntária para ajudar a arrumar aqueles livros, ajudar a decorar aquele ambiente. Ela já sabia da existência da revista espírita, e a Eugenie é mostrada como alguém também que lia muito, que escrevia bem, que tinha esse espírito intelectual. Eu gostaria de ir lá ajudar o Ley-Marie naquela livraria, eu gostaria de escrever também para a revista espírita, ajudar eles nessa edição. Ela faz essa reflexão. De repente, ela é internada, né, de forma compulsória lá no Salpêter, na forma como o Arthur descreveu muito bem na sua apresentação, e quando ela é colocada lá, aí todo o seu sonho vai por água abaixo. Uma coisa também muito interessante, que essa sociedade tradicionalista francesa, principalmente essa alta burguesia, quando eles internavam as mulheres no Salpêter, dificilmente, isso o romance também esclarece muito bem, dificilmente uma mulher internada lá sairia do Salpêter novamente. Era como se fosse uma espécie de prisão perpétua. Por isso que tem toda aquela questão de se tramar uma fuga, né, do Salpêter, aquela coisa toda, como o romance e o filme mostram. Porque não saía e as famílias tinham vergonha das suas familiares que eram internadas lá. O romance mostra o momento que o pai, de repente o pai da Eugenie desaparece do filme, né? No romance ele aparece mais algumas vezes e é demonstrado, por exemplo, como o pai dela não quer mais que se toque no nome da Eugenie.
não quer mais que se fala na Eugenie em casa. Então, ou seja, mostra que para eles é como se fosse uma morte em vida. Vamos ignorar essa pessoa. E a Eugenie lá dentro também, ela comenta com a Geneviève que ela gostaria de participar, que se não tivesse sido presa lá no Salpêtrière, ela gostaria de se tornar uma integrante do movimento espírita. E, muitos anos depois, a Geneviève relata, numa carta recebida da Eugenie... A Kátia está querendo treta aí. Oi? Kátia está querendo uma treta aí. Ah, tá certo. Aí o que acontece? A Geneviève relata numa carta recebida da Eugenie que ela havia se tornado uma integrante do movimento espírita de fato. Então, isso não é relatado no filme. Fala que ela se tornou, inclusive, uma das articulistas, né, uma das escritoras ali da revista espírita. Então, por mais que o filme seja muito interessante, muito pertinente, quando entra na questão do espiritismo em si, o romance abrange muito mais detalhes. Então, por isso, para nós espíritas, para o público em geral, o conhecimento do romance ele é fundamental para despertar essa curiosidade pelo espiritismo. O romance, né, da Vitória Marco, que foi lançado, O Baile das Loucas, foi lançado em 2019, tem só 2 anos, é um romance recente, e ele vendeu mais de 100 mil exemplares até o momento lá na França, recebeu 4 prêmios literários no ano da sua publicação. Você vê, em questão de menos de um ano da publicação, a Amazon já havia comprado os direitos, né, de produzir o filme, de desenvolvê-lo, e o filme, ele, no citar o nome O Livro dos Espíritos, e ele ter essa distribuição mundial como ele tem, ele pode levar também a curiosidade, porque o romance já está sendo publicado, já é publicado aqui no Brasil pela editora Record, já está sendo publicado em italiano, publicado em inglês, em russo. Então, o que acontece? Pessoas que assistirem o filme e procurarem comprar o romance depois, vão ver ali várias vezes citação de Allan Kardec, espiritismo, revista espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, algo nesse sentido. Essas pessoas, em algum momento que lerem o livro, às vezes vão querer saber mais, né? Vão digitar lá no Google Allan Kardec, vão digitar alguma coisa referente, Lei Marie, livraria, Sociedade Espírita, Revista Espírita. Então, para a divulgação da doutrina espírita, esse livro e esse filme, eles vieram numa hora muito oportuna e traz pela primeira vez numa produção internacional a citação, né, com base nos fenômenos e numa interpretação, como o Lucas falou, da Escola Europeia do Espiritismo, como Kardec chamava o seu próprio movimento, né, com todas essas questões. Então, o romance, ele nos enriquece muito mais ainda nessas questões do espiritismo e mostra, né, esse protagonismo, como o Lucas destacou, do Livro dos Espíritos. Há uma questão que também que se deve destacar sobre essa questão da opressão da mulher, que era muito intensa ainda no século XIX, que essa personalidade da Eugenie, que ela tinha esse pensamento mais liberal, ela queria ter uma postura diferente daquilo que geralmente se impunha, né, para as mulheres naquela época, que no momento em que ela lê também o Livro dos Espíritos, ela passa a se sentir também como uma pessoa não deslocada. Ela passa a entender também, porque o Livro dos Espíritos fala dessa questão do direito que as mulheres têm de lutar pelos seus direitos civis, seus direitos culturais, da igualdade, né, entre os homens e as mulheres e tudo mais. Ela passa também a se compreender com essa leitura, o romance também, nas suas entrelinhas, passa isso, que ela passa a não se sentir mais uma pessoa deslocada, não só porque ela não entendia a mediunidade, ela passa a entender o seu próprio fenômeno e passa a entender também que essa sua aspiração como mulher de gostar de acompanhar o irmão em debates onde só tinha homens, de gostar de assuntos mais intelectuais e culturais, que isso era uma questão da natureza do próprio espírito humano. Isso independe de sexo, independe de ser homem ou mulher. Então ela se passa a se perceber como menos esquisita, vamos dizer assim, né? Ela se entende também como mulher nesse sentido. Então aí que se destaca também o papel do Livro dos Espíritos no próprio romance. Ela se entende como uma pessoa
que está quase que à frente do seu tempo também, por esse aspecto, como a leitura de O Livro dos Espíritos. É ele que dá todo esse plot twist, vamos dizer assim, né, para o próprio filme, e ele é que movimenta essa trama que dá o andamento para os acontecimentos do próprio romance, da história em si. Perfeito, perfeito, excelente, Erivelto. E agora eu vou fazer uma pergunta aberta, né, para vocês todos, tá? O nome do livro é O Baile das Loucas, né? Por quê? Porque em algum momento ali, começa o filme, inclusive, depois que a Eugenie adentra, né, lá na clínica, logo ela sabe que estavam lá se preparando, né, para um evento, que é o famoso baile, né, que dá nome ao livro e ao filme. Esse baile, ele ocorre numa situação estranha, porque cria-se uma expectativa de que seria algo favorável, algo bom, né, para as internas, quando, na verdade, foi quase uma situação um tanto degradante, né? Elas foram expostas ali para os convidados, né? Enfim, existe toda uma questão de não é só do desrespeito que se tem na sociedade como um todo, não desrespeito, mas da maneira de se olhar o próximo, de maneira quase que você queria ver um objeto ali, não uma pessoa, né? Existe toda uma proposta ali, que é uma crítica, que me parece, né? Que é feita em cima desta visão que o baile expressa, né? Ele trata as internas de maneira desrespeitosa, em termos de oferecimento lá para os convidados. Então eu pergunto para vocês, o que mais marcou, o que mais chamou atenção para vocês, né? Que poderia ser uma mensagem ou uma interpretação, ainda que sob a ótica crítica, né, sobre este baile, né? O que representou este baile para vocês? Aberto aí, quem quiser comentar, fique à vontade. Bem, eu vou puxar então, já vou continuar aqui nesse meu gás aqui. Inclusive faz uma comparação, viu, Erivelto? Se no livro trata o baile daquela maneira, se ocorreu, né, as cenas que nós vimos no filme, ou se tem alguma outra característica marcante, inclusive, que não foi representada no filme. A descrição do baile das loucas, né, no filme é bem fiel, digamos assim, é o que está no próprio romance, sim. E o que eu percebo que isso aí, na verdade, que fica bem esclarecido também para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que esse baile das loucas, né, a história, né, o romance, o filme é uma história de ficção bastante centrada em fatos reais, né? Fatos reais, assim, existiu o movimento espírita, existiu o Charcot, existiu o Salpeter, toda aquela questão ali, né? Mistura-se no romance, no filme, personagens fictícios como a Eugenie, a Geneviève, e com personagens reais, como o próprio Charcot e outros mais ali. Me parece também que a Louise, uma das internas que aparece no filme e no romance, também foi uma personagem da vida real, citada pelo próprio Jean-Martin Charcot, né? O médico ali responsável pelo Salpeter. Então, é um romance e um filme que mistura personagens fictícios e reais. Mas, assim, o próprio Baile das Loucas era um evento real, ele não é uma coisa fictícia específica do romance. O Charcot promovia esse evento todos os anos, né? E ele tinha mesmo esse nome, o Baile das Loucas, e assim ele passou a ser conhecido pela sociedade francesa. O Charcot, ele acreditava que esse evento, em que as internas iriam participar de um baile, elas iriam se produzir, elas iriam ter os seus vestidos, elas iriam vestir determinadas fantasias, e nesse baile tinha como convidados pessoas da aristocracia francesa. Então, pessoas da aristocracia francesa iam lá nesse baile para poder dançar com as internas, às vezes uma família inteira ia para poder assistir. Existiam aqueles que iam com boas intenções, né? Não era todo mundo que ia lá com esse espírito de deboche, de chacota e tudo mais. A intenção do Charcot era criar uma espécie de terapia de socialização com aquelas internas, como uma espécie de terapia alternativa para o mal da histeria, que é uma coisa que é muito destacada no filme, a questão do mal da histeria, porque a Eugenie, a médium, né,
a mediunidade dela é encarada como uma forma de histeria. Isso também porque o próprio Charcot, ele defendia o conceito de que a mediunidade nada mais era, e também possessões, os fenômenos de possessão relatados no catolicismo, que nada mais era que variantes da histeria, uma opinião que o Charcot tinha. Mas ele enxergava esse baile como uma espécie de terapia alternativa, de evento social para que as lanternas pudessem passar. Mas boa parte da sociedade francesa que ia lá participar ia com o objetivo de rir, de fazer chacota mesmo das internas. E muitos abusos aconteciam. Muitos abusos sexuais com as internas aconteceram nesse período em que o Charcot foi diretor do Sopre-Terre. Segundo alguns biógrafos de Charcot, algumas denúncias a respeito desses abusos chegavam até ele, mas ele fazia vista grossa. Então, apesar da intenção dele com o baile das loucas, esse baile era levado para uma coisa de chacota, né? Abusos sexuais eram cometidos ali, o próprio filme mostra uma cena em relação a isso, né? Pesada até, mas isso era uma realidade. Então, o filme relata muito bem a questão pejorativa que se dava em relação a esse evento do baile das loucas. E, de certa forma, a negligência do Charcot a esse aspecto negativo do evento. Tanto que esse nome mesmo, o baile das loucas, já era uma coisa pejorativa que se dava ao próprio nome do evento pela sociedade francesa. Uhum. Ok. Arthur? O Erivaldo realmente já conseguiu sintetizar muito bem, né, essa questão toda. É um momento bastante tenso no filme, né, onde se vê ali que aquelas pessoas se aproveitam da situação novamente, né, de total fragilidade daquelas pessoas que foram colocadas ali, muitas das vezes sãs, né, e por toda aquela atmosfera ali acabaram, inclusive, acredito que enlouquecendo verdadeiramente, né? E isso realmente é um chamado, né, que eu acho que o livro faz a todos, para que não ridicularizem, né? Nós não ridicularizemos, não tenhamos essa visão piadista em relação a esses distúrbios psíquicos, quando eles efetivamente existem, né? Porque é uma questão realmente muito humana, né? Que está sendo abordada ali, ó. É um drama muito grande, melhor dizendo, né? Que todos nós devemos respeitar. E a gente, como vinha dizendo anteriormente, parece, né, que a ciência, pouco a pouco, vai verificando que há métodos, né, melhores, né, métodos mais eficazes, menos violentos, menos traumáticos, para se tratar essa questão toda, né? Isso se deu muito pela evolução da farmacologia, né? Hoje existe uma série de remédios, né, que se tem acesso para se tratar um grande número de enfermidades psíquicas, né? A própria depressão mesmo, né? E tudo mais. Então, o que se percebe, se comparando esses métodos antigos com os métodos de hoje, que há aí sim uma evolução. E levando isso para a questão do espiritismo, é a nossa esperança, eu acredito que no futuro mais ou menos distante, que o espiritismo vá ter, né, a sua participação mais efetiva no descortinamento e na solução desses problemas, na medida em que vai desvelar a questão espiritual, juntamente com a questão corporal, né, física, na solução e na cura dessa problemática toda, que nós sabemos reside antes do corpo, reside sim no espírito, né? O corpo nada mais isso nós aprendemos bem com o espiritismo, do que um instrumento que o espírito se utiliza. Claro que, às vezes, esse instrumento vem com determinadas limitações, entre aspas, defeitos, né? Inclusive que podem ser até plasmados, né, antes mesmo do nascimento, e tenho certeza, né, que no futuro, como disse anteriormente, não muito distante, o espiritismo vai ocupar o lugar que merece na solução desses problemas.
Excelente. Olha que interessante, o Sidney faz um comentário aqui, né, sobre nada por acaso. Claro, isso reflete até uma evolução da época, né, e da comunidade. Mas olha só, a Rosana, ela faz um comentário. Ela trabalhou como secretária em uma grande clínica de doenças mentais nos anos 90, aonde eram promovidos bailes para os internos, porém sem a presença de pessoas de fora, né? Então, claro que isso evita um constrangimento e evita situações como relatado aí no próprio filme, né? Então, não deixa de ser uma atividade terapêutica, né, dentro de uma proposta aí, conforme a necessidade, tá? Além dessa coisa de as pessoas se aproveitarem daquela situação, você tem um aproveitamento até sexual por parte dos homens que estão lá presentes, dos médicos que estão lá participando do tratamento. Tem todo um aspecto de exibicionismo que chega a ser bárbaro, que me lembra também outros espetáculos de gênero similar que aconteciam na época. A exibição da mulher Hotentote, por exemplo, que volta e meia vem à baila, né? A mulher selvagem. Esse tipo de espetáculo que denuncia o que o espiritismo apropriadamente chama de uma civilização incompleta. Era uma civilização mais sofisticada, mas que, do ponto de vista moral, ainda tem muito que caminhar. Hoje, talvez, a gente não tenha exatamente a mesma coisa, mas a gente sabe que ainda tem muito que caminhar. É o retrato de uma civilização incompleta. Eu acho que sobre o baile em si, eu não teria nada além disso a acrescentar. Eu achei interessante esse comentário da Uzi de Mauá sobre o fato de que nada é por acaso, e não é mesmo. Ele ressalta aí no comentário a resiliência da Eugenie. Eu mencionaria, no caso do filme, porque, como eu disse, eu não li o livro, o fato de que a experiência que viveu ali dentro com a Eugenie também transformou a enfermeira, a Genevieve, a ponto de ela, ao final do filme, apesar de permanecer ali naquele ambiente, inclusive como uma interna, ela assumiu para si um propósito moral que ela se convenceu que ela tinha de ajudar as pessoas que estavam ali dentro, permanecer ali atuando, beneficiando as pessoas que estavam no entorno dela. Então, ela encontrou para ela um propósito em meio àquela provação ou expiação em que ela acabou, o filme, no caso, não sei se no livro é da mesma forma, deve ser, é que ela acabou também. O filme ainda vivenciando aquela provação. E eu também tinha um comentário para fazer que acabou ficando para o final, mas tem a ver com aquilo que o Orivelto comentou sobre as preocupações da diretora de abordar o espiritismo mais detalhadamente no filme ou não. Eu também observei as críticas, depois de ter assistido ao filme, fui ler algumas críticas sobre o filme. Eu vi algumas pessoas comentando, assim como ele viu sobre o livro, eu também vi sobre o filme, comentando que talvez fosse desnecessário abordar a mediunidade no filme, que já houve um excesso, poderia contar a história sem aquilo, né? Então, houve crítica, mas também tem um detalhe interessante, por outro lado, uma crítica que eu vi no site do IMDb, que é um site famoso de avaliação de filmes, que volta e meia eu frequento para ver se um filme tem uma boa avaliação do público ou não. E teve um comentário interessante de uma pessoa que, obviamente, desconhece a história do espiritismo, porque Kardec já tinha desencarnado na época em que a trama, apesar de ficcional, se passa, mas tinha uma pessoa demandando na crítica, dizendo o seguinte: olha, é o contrário. Eu acho que o filme ficaria mais interessante, de repente, se promovesse um debate entre o Charcot e o autor do livro dos Espíritos. Que o Kardec aparecesse discutindo com as ideias dele. Eu acho que o filme ficaria mais interessante assim. O sujeito, obviamente, não sabe que Kardec já tinha desencarnado, logo seria impossível, seria inverossímil. Até a Meli já tinha desencarnado. Também. Mas ele demandou a presença maior da discussão teórica do espiritismo, sem ser espírita, obviamente, no filme. Então também tem o lado oposto da crítica que apareceu. E vê-se que há uma janela aberta para que alguns demandem esse conteúdo. Legal, exatamente. Boa. Você traz isso para reflexão, porque é o que as pessoas interpretam, né? Cada um dentro da sua vivência, né? E experiência. Mas vocês perceberam também que o Charcot, numa das personagens, né, nas suas sessões de hipnotismo, gera uma consequência, gera uma sequela para a pessoa. Ela fica, inclusive, é a própria personagem que depois sofre violência no baile, mas ela fica com a sua coordenação motora prejudicada, né?
pelas experiências ou pela sessão de hipnotismo que o Charcot realizou. O que vocês têm a dizer? Se foi uma forçação da história, ou se isso vocês têm conhecimento de que, de fato, o hipnotismo na época gerava consequências desagradáveis como esta? Eu acredito que isso foi colocado ali pela questão de como que os tratamentos, né, na época pioravam, na verdade, os quadros, né? Muitos dos quadros, na verdade, acabavam piorando, ou onde não tinha uma patologia real, acabava se desenvolvendo, né? Então, isso no caso de outros, né, tratamentos, né? Mas no caso da própria hipnose, né, haveria também casos desse tipo, né, onde que você não tinha um acompanhamento devido, né? É só uma observação corroborando com o que disse o Erivelto. Essa paciente que você está falando, ela realmente existiu. É a Louise, ela foi uma das pacientes do Charcot de fato. A história dela ela é baseada numa personagem real. Que ficou com sequela. Um complemento também. Aí eu não me lembro, aí eu não sei. Tá. Um complemento também que eu faço essa questão, que é muito interessante, porque assim, o Charcot, uma das grandes contribuições dele a respeito do estudo da histeria é porque ele contribuiu para tirar a histeria, por exemplo, de um campo orgânico, porque até o Charcot pensava-se que a histeria era um mal de natureza orgânica, tanto que se você estudar a história da medicina e procurar saber de onde o termo vem, né, histeria vem da palavra grega histera, que significa útero, né, em grego. Isso porque na época do Hipócrates, né, o pai da medicina, Hipócrates acreditava que a histeria, e aí também está aquela questão, como hoje, né, na época moderna, a histeria é um nome genérico para vários tipos de transtornos psiquiátricos diferentes, mas na época de Hipócrates, as pessoas notavam alguns tipos de transtornos psiquiátricos e que eram mais comuns em mulheres. Então começaram a associar a histeria como uma doença basicamente feminina. E usava-se esse embasamento de histeria, com base na palavra grega histera, porque o Hipócrates acreditava que alguma coisa errada de sangue do útero chegava até o cérebro, né? Uma teoria completamente absurda. E aí, isso perdurou durante muitos anos. É claro que a ciência evoluiu em relação a isso, mas o Charcot, com a sua terapia, utilizando a hipnose e tudo mais, ele conseguiu provar que a histeria era, na verdade, um mal de fundo psicológico e não neurológico. Então, ele modifica isso, né? A partir daí, Freud vai desenvolver outros estudos, né? O Pierre Janet também, que todos foram alunos ali do Charcot, mas o Charcot ele tem esse divisor de águas. Do Charcot para frente, a histeria deixa de ser tratada como um mal orgânico e passa a ser considerado um mal psicológico e não neurológico. E na época moderna, hoje, muito do que antigamente era chamado de histeria é conhecido hoje como transtorno conversivo, transtorno dissociativo e conversivo. O dissociativo é quando aspectos da personalidade, da memória, da consciência são completamente distorcidos. Forma-se outra personalidade, a pessoa perde a noção da realidade como um todo. E o conversivo, ele provoca sintomas, ele provoca sintomas no corpo, como se tivesse, digamos assim, uma fratura neurológica. Existem casos, por exemplo, de cegueira psicológica, surdez psicológica, paralisia de membros psicológica, que hoje são chamados de transtorno conversivo. Tudo isso, na época, era atribuído à histeria. Então, o caso da paciente Luísa, que fica com aquela deformidade, com aquela situação toda, pode estar representando justamente isso, um agravante da histeria que hoje é conhecido como transtorno conversivo. Então, talvez ela não tinha nenhum problema neurológico, provavelmente não. E aquela paralisia dela era uma questão psicológica. E muito da histeria que promovia cegueiras e outras paralisias corporais não tinha nenhuma questão neurológica e era apenas
um fundo psicológico que agia sobre o paciente. Então, isso pode muito bem representar essa antiga crença. Talvez, por mais que o Jean-Martin Charcot tenha desenvolvido uma terapia a respeito da histeria, ele não conseguiu ainda avançar muito. Tanto que o Charcot ainda acreditava, apesar do avanço de que era um transtorno psicológico e não neurológico, de que a histeria ainda era um mal que acometia principalmente as mulheres. Isso ainda faz parte da crença do Charcot. Isso começa a mudar um pouco mais com Freud. Não, os homens também podem desenvolver histeria e tal. Com Freud que a coisa começa a melhorar, né? E, para fechar também um pouco essa questão que eu comentava aqui, existe também um autor espírita, né, que é, como o Lucas falou, né, que esse crítico aí do filme gostaria de que Kardec tivesse aparecido para debater com o Charcot. Mas, na vida real, um grande discípulo de Kardec, que foi o Gabriel Delane, escreveu uma obra em 1890, que é essa obra aqui, ó, Pesquisas sobre a Mediunidade, e em 1900, ele dá respostas espíritas à teoria de Charcot de que a mediunidade era uma variável da histeria. E ele faz ali várias comparações entre os médiums, propriamente ditos, e os histéricos. E entre todas aqui que ele cita, eu vou trazer uma que é bem interessante, porque ele cita casos de médiums reais. Ele cita o caso, por exemplo, da Leonora Piper, que foi uma médium americana, considerada uma das médiums que foi mais bem estudadas pelos cientistas da época. Ele cita o caso da Leonora Piper, do Staton Moses, da Madame de Perrance, do Henry Slade, do próprio Douglas Home, que eles, quando estavam enfermos, em qualquer situação, a mediunidade não era exercida, eles não conseguiam, digamos assim, exercer os seus dons mediúnicos. Então, durante a enfermidade, seja física ou mental, Delane demonstra que a mediunidade desaparecia. Então, como que um histérico, né, um doente mental, propriamente dito, poderia ser um médium? Então, ele mostra que a mediunidade desaparece nos exemplos de enfermidade. É uma das questões que ele compara. O que é um médium, o que é um histérico, propriamente dito. Então, Delane dá essa resposta científica, demonstrando por que a mediunidade não poderia ser considerada uma variante da histeria. E destaca também que o médium vítima de uma obsessão, ele poderia, pela medicina tradicional, ser confundido facilmente com um histérico. Isso é interessante porque a gente tem na nossa literatura brasileira, né, começando pelo próprio Bezerra, né, essa abordagem mesmo de tentar desmistificar que pessoas com algum transtorno seja decorrente da mediunidade em si. E nesse sentido, eu sei que o nosso tempo também passa muito rápido, a gente não consegue prolongar por muito mais tempo, apesar de já termos aqui elementos que eu considero extremamente interessantes, né, para incentivar quem não viu o filme. Não que a gente deu um monte de spoiler, né, mas é para ver o filme e para ler o filme, para ler a obra também, que é excelente. Tem que colocar um alerta de spoiler aí, né? Tem que colocar um alerta de spoiler. Mas quando é cine debate, a pessoa sabe, né, que vai fazer. A Júlia Neso, né, nossa, ela comentou um pouco antes na nossa live, falou assim, eu não terminei, eu preciso ver ainda, não sei se eu vou ver a live de vocês. Eu falei, termina a ver gravada depois, porque o importante é acompanhar a discussão. Mas, inclusive, a própria Kátia faz um comentário aqui, que a autora teve sensibilidade de demonstrar a importância da observação do conhecimento da mediunidade como possível resolução de muitos problemas, que é isso que vocês estão falando, em termos de não atrelar transtorno com a prática mediúnica. E nós temos até hoje, né, em termos de publicações científicas, continuam ainda hoje, em 2021, continuam publicações demonstrando que aquele que está num processo de transe mediúnico ou de atividade mediúnica, as alterações decorrentes do processo, né, que podem acontecer em termos de mapeamento do cérebro e tudo mais, não gera nenhum desconforto ou transtorno posterior. E, pelo contrário, a saúde mental dos chamados médiums estava muito mais
adequada em termos de média, né, do que a gente pegar alguma tentativa de atrelar isso, né, como se fosse uma doença. Mas para nós finalizarmos aqui, eu pediria para que vocês, com uma palavra bem objetiva, né, pudessem expressar o que representou para vocês em termos de conhecer esta obra, né? O que despertou mais, o que chamou mais a atenção da obra como um todo para vocês. Vou começar com o nosso amigo Eric. Então, excelente questão, né? E acho que o principal, né, que achei interessante nesse filme foi realmente trazer o espiritismo para um público diferente, né, que não teria contato com o filme, né, que não teria contato com Kardec diretamente, né, através do filme vai ter esse contato, né, porque a gente sabe que o movimento espírita, por todas as questões históricas que a gente conhece, né, as guerras de deturpações acabou diminuindo, né, e isso pode ajudar mesmo na França ou em outros países, né, a levar a obra de Kardec, né. E como o próprio Lucas tinha comentado, o filme é único, né, não tem outro do tipo, né. Tinha até um documentário sobre Kardec lançado na França, Allan Kardec, Uma Vida com os Espíritos, né, que tinha sido lançado, mas um filme realmente como um romance não tinha, né, e é bem único nesse sentido. Perfeito. Obrigado, Eric. Arthur? Realmente um filme muito interessante, né? Nos surpreendeu tanto pela qualidade técnica, como principalmente pela temática, né? O espiritismo, até hoje, ele não conseguiu muita inserção no meio cultural, a não ser por iniciativas do próprio movimento espírita, né? Então, quando isso começa, né? Isso pode ser um começo aí de um interesse geral em relação a temas voltados, né? Ou relacionados ao espiritismo. Então, como espíritas interessados que somos, todos nós que estamos aqui, que estamos assistindo, devemos prestigiar esse tipo de iniciativa, né, assistindo ao filme, porque isso, obviamente, eles deram uma contagem lá, né, junto à Amazon e tudo com o número de views, né, número de visualizações do filme, para que isso sinalize para a indústria cinematográfica que temas assim podem chamar a atenção, podem atrair um grande público, né? Então, se nós queremos que, de certa forma, o espiritismo seja mais reconhecido, há várias maneiras disso acontecer, justamente prestigiando iniciativas como essa. Excelente. Lucas? Marco, só respondendo, completando o argumento da questão da Louise, eu dei uma googlada aqui, eu vi que, de acordo com algumas fontes, ela escapou do hospital disfarçada em roupas masculinas, em 1880, e depois disso nunca mais foi vista. Então, eu acho que ela não ficou com as sequelas que o filme mostra, não. Ali teve um quê de ficção. Eu acho que do filme, para mim, eu já falei essa questão do potencial de divulgação da marca do espiritismo, do nome do espiritismo, do livro dos espíritos. Eu acho que esse é o tema que mais suscita a nossa atenção, que justifica a realização de uma live sobre esse filme num canal dedicado à divulgação do espiritismo. Então, pessoalmente, é o que nos chama mais a atenção. Mas, além disso, e do registro de comportamento, o registro de costumes, o registro de época do final do século XIX francês, eu acho que da trama em si fica a fortaleza moral demonstrada pelos personagens, que tiveram um senso de propósito muito bem definido, muito forte, que serve de exemplo, apesar de serem personagens ficcionais. Excelente. Obrigado, Lucas. E Erivelto vai falar do filme e do livro. Você recomenda, Erivelto? Recomendo ambos. Além de tudo que os amigos aqui já expressaram, e pegando um gancho nisso que o Lucas falou, eu acho que aquilo que mais me marcou no momento que eu assisti o filme, também que eu li o livro, é o destaque que se dá a essa capacidade transformadora que o conhecimento espírita tem. Porque ali toda a trama das protagonistas, da Eugenie principalmente, mostra como que ela adquire um autoconhecimento, e também a Geneviève depois, né, naquele momento triste que ela vivencia, é o autoconhecimento adquirido pela leitura
de O Livro dos Espíritos. Autoconhecimento em vários sentidos que a gente vê ali naquela obra. Elas reconhecem um propósito para a vida delas, elas entendem aquilo que antes elas se viam como pessoas deslocadas, é aquela coisa do propósito do consolador, como se diz para o Espiritismo, né? A Genevieve, por exemplo, passa a aceitar melhor a condição da perda da sua irmã, ela passa a entender que a sua irmã não é uma pessoa que desapareceu para sempre. Então, é toda essa capacidade de transformação do conhecimento espírita e como que isso pode impactar as pessoas. Então, no momento que você assiste o filme, que lhe fala só o Livro dos Espíritos, e todo o filme mostra aquelas pessoas sendo impactadas pela leitura desse livro, aí já justifica todo o mérito desse filme, né? De mostrar, ó, eles leram esse livro e isso impactou, e quem assistir, que não foi espírita, vai ficar curioso. O que tem nesse livro que as pessoas leem e se impactam tanto dessa forma, né? Compreendem tão bem o seu propósito, o seu sentido da existência. Então, acho que isso aí é o que mais assim me causou uma boa impressão, além de todas essas que os amigos aqui também destacaram. Excelente, obrigado. Para mim também, eu acompanho vocês nessa impressão que eu tive. O que mais me chamou, além da produção ser de alto nível, né, é uma belíssima produção, né, que foi feita do filme. O conteúdo trata com naturalidade a mediunidade, não de maneira pejorativa ou combativa. Trata como um fato, e isso é bastante impressionante mesmo. Quero registrar aqui, né, os nossos amigos já estão se manifestando, o Sidney disse que foi um excelente debate, né, parabeniza a todos. A Rosana, ela também acha que esse assunto estimula o debate saudável a respeito de um assunto que ainda é envolto em preconceitos, com certeza, né, até porque, apesar, quando ela coloca aqui, né, apesar dos avanços da medicina, nós temos uma distância enorme, né, entre cuidar do corpo e cuidar do espírito. A medicina ainda tem que trabalhar bastante nesse sentido. Obrigado aí, Rosana, pela participação. A nossa querida Júlia, ela não assistiu, mas ela falou que os spoilers não tiraram a vontade de assistir o filme, né? Então, vocês foram bem. Vocês não tiraram, vocês estimularam, né, a fazer a leitura, gostou das abordagens, né? Parabenizo a todos. Obrigado, Júlia, por estar aqui nos acompanhando. A Rosana também considerou excelente aí as reflexões. O filme desperta mesmo, concordo plenamente aí com a Rosana, a relevância do conhecimento do espiritismo, né, da doutrina espírita, para essa compreensão. A Kátia parabeniza também a todos, né? Gostou, participou bastante, né? Fez aquele comentário provocativo que o Lucas destacou, né? Depois o Lucas responde isso, e aí depois a gente tem a Rosana reforçando, né? E parabenizando a iniciativa do Departamento de Doutrina, né? Nós que agradecemos aqui o espaço. A Kátia falou Clube do Bolinha. Kátia, é o seguinte: esse Clube do Bolinha ainda vai dar o que falar, hein? Eu não vou dar spoiler aqui, não vou dar spoiler, né? Aguarde novidades. A Rosana agradece também o debate, falou que foi muito bom. A Andréa, né, aqui fala que foi excelente, né? Parabeniza a todos. Que bom que você gostou, André. Um beijo para você. E a Rosana também falou que vai assistir. Ela vai assistir. E a Turma da Mocidade Espírita também. Faz bem, Rosana. Tem que assistir mesmo, porque é um filme que tem que ter um acompanhamento, obviamente. Quando você fala da mocidade, só toma cuidado com a faixa etária aí, né? Tem algumas cenas um tanto mais fortes, vamos chamar assim. Então, só olha aí o acompanhamento, né? Mas excelente. Já falou que já divulgou por lá. E também temos a Maura, dizendo que foi muito bom. Nós que agradecemos a sua presença, Mauro. E eu quero agradecer a todos os demais amigos que já se manifestaram aqui no chat. Eu não consegui falar o nome de todos, mas vi vários amigos já aqui, né? Vi o Alexandre lá de Campinas, já tinha colocado aqui, que está nos acompanhando, a Marlene, a Débora já tinha colocado, a Frida, né? O Zé Roberto, Departamento de Doutrina, a Maria Leni Tolentino, que também está nos acompanhando. E, são jovens mais velhos. Perfeito, Rosana. Está falando que dá mocidade, né? Então, tudo bem. Então, eles podem assistir, não tem problema nenhum. Tá? Vão gostar. E quero agora agradecer especialmente aos nossos convidados, né? O Eric, o Arthur, o Erivelto e o Lucas,
né? Lucas, desculpa, você já estava aqui na sala, depois que eu vi que você entrou meio aqui depois, mas vocês com certeza abrilhantam aí a reflexão, a discussão em alto nível, trazendo aí informações da perspectiva espírita deste filme, que não foi feito com uma ótica espírita, mas trata do espiritismo, e aí vem o destaque, né? Acho que foi até o Lucas que comentou, o destaque de uma obra dessa para o movimento espírita. Tem que prestigiar mesmo, tem que discutir, tem que acompanhar. Agradeço vocês, que reforçando o principal, não que a gente esgote o assunto, porque não dá para esgotar, mas que a gente consiga trazer esses elementos como elementos importantes, sem desviar do assunto. É mediunidade o que nós estamos tratando aqui, né? É mediunidade, é espiritismo, não é querer olhar o passado com lentes de hoje para querer fazer crítica social e depois desvirtuar o discurso. A gente está querendo entender a obra para refletir de maneira adequada. Obrigado a todos. Deixo agora as palavras finais para vocês e a gente já vai depois encerrar. Começando com o Eric. Só queria agradecer mesmo a você, Marco, a todos, ao Arthur, Lucas, Erivelto, a todos que assistiram, e foi um prazer a participação. Obrigado, Arthur. Realmente uma satisfação, uma alegria estarmos aqui novamente, né? Como já o Marco Milani aí já deixou quase como um spoiler, né? Tem muitos projetos interessantes vindo por aí, e aguardem cenas do próximo capítulo, como bem disse o Marco aí. Então desejo a todos aí uma boa noite e que possamos estar aqui novamente reunidos, tratando de outros assuntos interessantes como esse. Obrigado, Arthur. Erivelto. Também agradecer a você, Marco, pela iniciativa, agradecer aqui pela presença dos amigos que participaram desse debate, a todos que estão aqui nos assistindo, e realmente é muito interessante, é muito imprescindível a gente fazer iniciativas como essa, porque é algo diferente do que a gente costuma ver entre as lives, né, no meio espírita, trazendo um tema diferenciado, fazendo aprofundamentos. Então, eu acredito que todos nós aqui hoje aprendemos um pouco mais, ficamos um pouco mais curiosos e, com certeza, estamos aí trabalhando também pela divulgação da doutrina espírita, que esse espírito também, acho que cresceu em todos nós, devido à curiosidade que gera um debate, um assunto como esse também. Obrigado, Erivelto. Lucas? Só reiterar o comentário dos amigos, é sempre uma grande satisfação e um dever a gente trabalhar na divulgação da nossa querida doutrina, e dizer para a Kátia, nossa amiga provocativa, que está nos acompanhando, que o Clube do Bolinha, na verdade, teve um integrante feminino, porque ela participou ativamente da nossa live o tempo inteiro. Na próxima, de repente, a Kátia pode estar aqui conosco em vídeo, conversando, quem sabe. Quem sabe, fica aí o convite. Estão obrigado, abertas Lucas. Inscrições para a Luluzinha. O nosso amigo Marco Oliveira também aqui da USE elogia, né? Marco, um abraço para você e para a Herô, tá? Que também sempre nos prestigiam, e o nosso amigo Oswaldo Trevisan também, né? Contribuindo aí, não só nos prestigiando, mas participando aí também do nosso chat. Eu agradeço a todos, agradeço neste momento a todos também aqui da própria USE, né, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que efetivamente tem esse compromisso de trazer esse tipo de reflexão, de debate para o movimento espírita, né, para que nós tenhamos perspectivas diferentes, né, que nós tenhamos sempre baseados na seriedade das obras que nós abraçamos, que é de Kardec, né, esta análise como nós fizemos. Então, agradeço a todos, que nós possamos ter outras oportunidades, com certeza teremos, e fica desde já o meu abraço a todos os amigos internautas que poderão ver também depois, né, a nossa live aqui gravada, né, em outros momentos. Um abraço a todos, até a próxima.